Vamos lá, gente? Amém. Na quinta-feira passada eu estava programando, eu trouxe de novo aqui, gente, os meus cartazes, quem sabe será nesta noite. E quinta-feira passada nós pegamos uma tangente aí, mas é isso aí. Deixa o Espírito Santo falar, porque ele conhece a tua necessidade, sabe? E a gente tem aprendido isso, a ministrar com a necessidade, não porque eu saiba, mas ele sabe, e Deus ele começa a direcionar algo. Não é à toa que você está vindo para cá, porque Deus está te chamando, você está aprendendo, diga aleluia. Então coloca aí para mim, nós estamos falando sobre o Espírito Santo em nós, né, a operação dele. Depois eu vou falar sobre outras coisas aí, sobre os frutos do Espírito, fruto do Espírito, dons e tantas coisas que a gente ainda vai conversar. Mas eu parei um tempo para te provar aqui, pelo menos pela palavra, de que eu e você nós temos que ter ciência a respeito da nossa natureza. E aí a gente já comentou várias coisas. Alguém lembra? Vamos passando rápido. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, o apóstolo Paulo fala que nós devemos conservar íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor, o nosso espírito, alma e corpo. Então essa é a minha natureza. Eu sou um ser espiritual, possuo uma alma e habito num corpo. Diga aleluia. Você tem que decorar isso aí e falar todos os dias, porque essa é a maneira própria de nós referirmos a respeito de nós mesmos. Uma vez que eu disse que o homem natural ele não tem esse entendimento de um ser espiritual. Classifica incompleto, né, vamos dizer assim, a natureza do homem, mas uma vez que o homem foi criado por Deus, você crê nisso? Beleza, então nós vamos compreender muitas coisas que acontecem na nossa vida. Eu tinha dito que o espírito humano foi criado da natureza de Deus, está lá em Gênesis, capítulo 2, verso 7. E outra coisa, ele foi criado e a presença de Deus passou a estar nele. Soprou ele mesmo sobre o homem, criou a natureza do homem, que é um ser espiritual. Na mesma classe de Deus, nós somos criados. Falei também sobre que quando a vida de Deus gerou o espírito humano, automaticamente a alma, a nossa psique, ela passou a existir para ligar. Na verdade, a minha alma é a expressão do meu espírito. E eu estou usando isso aqui nessa noite, bem como o meu corpo. Tá certo, gente? Aquela palavra lá em 1 Tessalonicenses falando sobre alma é psique, que é o carro-chefe da nossa alma, é a nossa mentalidade. Hoje eu quero falar sobre isso aí, vai ser bom você entender. Então o espírito humano, ele precisa, óbvio, da alma e do corpo para se expressar. Mas quem você é um ser espiritual, diga aleluia. Lembra aqui que eu trouxe um exemplo, se o nosso corpo tombar aqui ou não funcionar, nós vamos continuar existindo. Entenda uma coisa, gente, vou repetir isso, tem que ficar dentro de você. Você foi criado para existir para sempre. Fala aí, nunca mais você vai deixar de existir. Se Deus te criou, vais viver para sempre. O que é tremendo é que nós que somos agora novas criaturas, nós já estamos com Ele, aleluia, porque eu tenho a natureza do meu Pai em mim e eu vou estar com ela para sempre, para a eternidade. Daí esse ser o tempo da grande transformação do homem sobre a face da terra, onde ele vai fazer essa escolha e receber a Jesus como Senhor e Salvador, vai crer nessa obra da cruz do Calvário. Tá certo? A coisa mais terrível, gente, é porque a gente não tem essa dimensão. É ver alguém que não está mais aqui porque o corpo tombou e vai ter que sair desse corpo e não está na presença de Deus porque é um ser espiritualmente afastado de Deus. Ah, queridos, eu pedi para você dar uma lida lá em Lucas capítulo 16, eu não sei se você leu, falando sobre o rico, sobre o Lázaro, que falecem e os dois se encontram em lugares diferentes, né? De uma certa maneira. Mas deixa para você ler em casa. Eu havia falado aqui um exemplo simples que o espírito humano é como se fosse a eletricidade. Nós não vemos a eletricidade, mas vemos o efeito da eletricidade. Olha aí, está claro aqui nessa noite, por causa da eletricidade. Tá certo? Nós não vemos, mas vemos o efeito. Assim também é o homem. O homem não consegue pegar o seu espírito, ele não consegue ver o seu espírito, mas ele é. Olha a expressão do meu espírito, sou eu aqui falando, e você vivo aí. Diga aleluia. E aí nós falamos que a alma nada mais é do que essa luz gerada pela eletricidade, a expressão do espírito. E o corpo é só o filamento por onde essa luz ela se manifesta.
Pastor, mas a interação disso é tremenda, né? É tremenda mesmo. Mas que há distinção, há. Eu sou um ser espiritual, eu possuo uma alma e habito num corpo. Diga amém. Há essa distinção, a palavra prova isso. E somente a palavra de Deus para te provar isso, e somente a palavra para mostrar a mim e a você o que está mandando aí, quem está governando nisso aí. E aí nós tínhamos falado sobre isso e repetido de novo, o corpo, ele entra em contato com o mundo físico, pelos 5 sentidos, as sensações. Quer dizer, na verdade, meu corpo é um grande transferidor de tudo que está do lado de fora, através da minha mentalidade, do meu cérebro, de tudo, para traduzir algo que acontece lá de fora. Por isso que muitas vezes, quando nós olhamos uma situação, aquilo impressiona, bota a nossa adrenalina lá em cima, mexe com a gente. Às vezes nós ouvimos e mexe com as nossas emoções. Quer dizer, é isso que eu vou te mostrar hoje, nessa noite. Nós somos influenciados de fora para dentro. A alma entra em contato com esse mundo do intelecto, dos sentimentos, das emoções. Estou fazendo essa revisão porque é legal. Quanto mais você aprende, vou te falar, você decola. Aleluia. Ok? E nós vimos que o espírito, ele entra em contato com o mundo do espírito. Por que é que eu recebo entendimento desse livro? Porque o meu espírito está sendo revelado, isso é o meu espírito. O Espírito Santo está nesse processo. A palavra declara que o Espírito Santo está ligado a mim em espírito. 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Diga aleluia. Você está embolado com o Espírito Santo. Fala para o teu irmão, você está embolado com Ele? Alguém diz, glória a Deus, pastor, eu não largo mesmo. É isso aí. Embola com Ele todo dia. Tu está embolado. Que coisa maravilhosa, né, gente? É tremendo isso aí. E aí, nós falamos dessa frase por último aí, o homem é um ser espiritual, só para você voltar a lembrar, e possui a alma e habita num corpo. Aí, nós lemos algo lá em Gênesis, e Deus idealizou, agora daqui a gente continua, Deus criou o homem para que o seu espírito, ele exercesse domínio. O ser que Deus criou era um ser espiritual, é óbvio que tinha uma alma e habitava num corpo, mas não tinha ainda a dimensão de estar caído no pecado. Então você faz uma ideia de como o homem era antes da queda. Era um negócio tremendo, gente. O revestimento da glória de Deus sobre a vida dele. Para pensar, era um negócio tão tremendo o revestimento da glória de Deus sobre a vida do homem, que não precisava de roupa. O único ser que vai comprar calça, camisa, cueca, meia, é o ser humano. Alguém já viu um gato ir na... Vou comprar um casaco ali e tal, o cachorro também vai com ele. Vamos lá, o cachorro, vamos lá comprar um negocinho, vamos comprar um sapato para mim e tal. O único que se veste é o ser humano, olha aí. Ele perdeu algo, gente. Ele perdeu aquilo que Deus havia criado para que ele fosse. Mas agora em espírito nós voltamos ao padrão da origem, diga aleluia. Não estou dizendo que agora a gente tira a roupa e anda à vontade, não, gente. Mas Deus criou o homem no seu espírito para dominar. E na verdade é isso. Eu li 2 passagens aqui com vocês. Alguém lembra de 1 Coríntios capítulo 9, que Paulo disse, olha, todo atleta em tudo se domina. Ele tem que ter um domínio, há uma disciplina do nosso espírito para com o nosso corpo, para com os apetites, as vontades. Isso tem que estar debaixo de um domínio, que é o nosso espírito. Quando o nosso espírito está em alta, com verdades e entendimento, nós temos a capacidade de dominar a inclinação da nossa carne. Vai ouvindo isso aí. Porque o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, ele diz que o espírito luta contra a carne. Veja, se há uma luta do espírito contra a carne, em qualquer lugar, em qualquer ringue, ou está lá um boxeador de um lado e de outro, quem é que vence? Quem está mais preparado. Entende? Se o meu espírito está preparado, então ele vence a inclinação da carne. Se eu não tenho me preparado de espírito, quem ganha? A carne, ela comanda, e nós vamos ver aí, eu já falei um pouquinho sobre isso, eu só vou repetir. Mas há uma outra passagem muito legal que eu quero que você leia comigo, na escola bíblica nós lemos, 1 Coríntios 6, verso número 12, Paulo ele faz essa declaração de que todas as coisas me são lícitas. 1 Coríntios 6, 12, ele diz lá, todas as coisas me são lícitas,
Mas ele diz assim: nem todas as coisas me convêm. Ele está dizendo que são lícitas. Aqui, o que Paulo está querendo dizer com toda essa passagem? É isso que eu vou te provar, de que nós exercemos um domínio. Somos nós que dizemos sim ou não. Quem nós? Quem? O meu corpo? Não. Eu, um ser espiritual. Você, um ser espiritual. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas um ser espiritual, não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Diga aleluia. Pastor, o nosso corpo quer dominar sempre, né? Ele está querendo sempre alguma coisa. Se for pela vontade do nosso corpo, nós estamos liquidados, gente. Ou os olhos, os apetites, essas coisas todas que fazem parte. E não há nada de errado no nosso corpo, nem há nada de errado na nossa alma. Só fica errado quando os dois, o corpo, a alma, se associam e mandam o espírito calar a boca. Aí eu estou liquidado. Que é assim que o homem natural sem Deus vive. Ele vive simplesmente uma reação do seu corpo, uma reação do que vê do lado de fora, do que sente. Por ser espiritualmente afastado de Deus, ele não tem verdade para segurar e mandar. Não, quem manda sou eu. Nessa casa, há alguém que manda. E as mulheres digam aleluia. Não, brincadeira. Entende, gente? Alguém manda. Então, como a pessoa não tem verdade, quem é que manda? A sua alma, que nada mais é um reflexo daquilo que recebe do lado de fora. Então, o homem sem Deus, ouça isso, gente, preste atenção. O homem sem Deus, ele simplesmente reage. Escreve isso, ele reage. O que acontece, ele tem uma reação correspondente. Se as coisas vão ficando estranhas, ele fica preocupado, ansioso, se entrega. Se alguém o agride, ele também agride, manda para lá. Esse tipo de vida é uma vida de reação às circunstâncias do lado de fora, ou aos relacionamentos. Ele vive mais na confiança do que sente, do que vê, do que ouve, do que qualquer outra coisa. Ele não tem verdade, ele não tem base para dizer, não, eu vou ficar com isso aqui. Então, toda a confiança, ouçam, de um ser natural que não tem a presença de Deus, que não é nova criatura, que não tem verdade no seu espírito, ele está entregue aos seus sentimentos, às reações. É por isso que então o homem, ouça isso, sem verdade, sem ser nova criatura, ele na verdade não domina, ele é dominado pela sua alma. Olha aí. Pastor, mas olha só, mas peraí, só está falando isso, eu sou nova criatura. Pois é, uma boa parte da igreja não sabe disso. Talvez a totalidade. Vamos botar aí acima de 50%. Se aprendesse isso, ia começar a exercer domínio sobre a tua vida. Porque eu só posso exercer domínio se eu sou nova criatura, se eu tenho verdades instaladas em mim. Então alguma coisa acontece na minha vida que está promovendo a minha alma e o meu corpo a dar uma reação, mas o meu espírito sabe, com base na palavra, que aquilo é um ataque do inferno e aquilo não é verdade. Então eu e você, um ser espiritual cheio de verdade, digo, não, quem manda aqui sou eu. Calma, vai dormir, não fica ansioso. Porque nós controlamos isso. Com base no quê? Não, pastor, o senhor está falando então de autoajuda, autocontrole? Não estou falando disso aí não. Eu estou falando de nós sermos controlados e dominados, nós somos dominadores pela verdade. Nós dominamos porque a verdade é instalada, diga aleluia. Por isso nós voltamos ao padrão da origem. É por isso que um homem cheio de verdade, uma mulher cheia de verdade, tem absoluta condição de controlar a inclinação da sua carne. Está pegando isso? Então Paulo disse, eu não me deixarei, eu espírito, eu não me deixarei ser dominado. Quem manda sou eu. Você quer fazer um teste? Eu falei para você quinta-feira, vou repetir, compra 2 tortas, põe na geladeira. E fica olhando. Se ela passar 2 semanas sem você tirar um pedaço, nota 10. Vou pedir o pastor Paulo para conferir em todo mundo isso aí. Então, quando Deus disse que o homem, ele morreria se comesse daquele fruto, está lá em Gênesis capítulo 2, certamente o homem morreu. Porque o homem está colhendo esse resultado.
Mas nós, queridos, já voltamos ao padrão da origem. É isso que você tem que entender. Não é com o teu cérebro, mas capta isso. Se você é nova criatura, você tem capacidade absoluta de voltar a dominar tudo. As circunstâncias não controlam mais a tua vida, nem a minha. O que eu passo, e que muitas vezes o inferno promove situações, não controlará mais a minha vida. Eu não tomarei decisões nem escolhas com base naquilo que está acontecendo lá de fora. Por quê? Porque o poder da escolha e da decisão está na minha mão, e eu vou fazer sempre com base na palavra, a verdade. Quando nós fazemos isso, é aquilo que a gente acabou de falar aqui sobre Provérbios 3, 5. A nossa confiança é absoluta nesse livro, então eu tomo a minha escolha, eu faço a minha decisão com base na verdade, então eu não sou entregue às circunstâncias. Elas não me dominam mais. Preste bem atenção, eu quero que você aprenda isso, você tem que aprender. Você é nova criatura, você tem condição de dominar tudo que acontece na tua vida. E não ser uma vítima das circunstâncias. Ah, pastor, quando eu vi, aconteceu isso, aquilo, outro, e aí fui empurrando, a minha vida foi indo e tal. Não. Peraí, mas você é nova criatura? Nós temos aprendido verdades suficientes para treinar a mim e a você a ficar com as verdades e não permitir que as circunstâncias me empurrem. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Por que isso faz diferença, gente? Faz diferença porque o propósito e o plano de Deus para a nossa vida está estabelecido aqui. E quando eu escolho isso, então o propósito e o plano de Deus se estabelece. Diga aleluia. Mas pastor, mas não parece que muitas vezes nós estamos enfrentando uma situação que está dizendo assim, vou te engolir. Parece. O que está do lado de fora, gente, apenas é uma ameaça. É o vale da sombra da morte. Olha, preste atenção. O que está do lado de fora, escreve aí, é sempre uma ameaça. Deus não permitirá que você seja destruído. Mas como é que ele faz isso? Eu escolhendo ele. Pastor, eu pensei que um anjo viesse e me... Uau! O anjo sempre trabalhará quando nós estivermos crendo na verdade. Você quer colocar os anjos para trabalharem? Então creia. Você quer trabalho mais maravilhoso? Eu tenho estudado um pouquinho sobre isso e meditado, e nos domingos, né, vamos voltar a falar sobre isso, mas o Salmo 91 é a prova disso. Daquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa, olha essa palavra de novo, à sombra do Onipotente. Está falando sobre isso aqui, gente. Ele, Deus, palavra viva. Então ele diz lá, meu baluarte, meu escudo, Deus meu, em quem eu estou na dúvida. Senhor, me ajuda. Deus meu, em quem? Ele tinha certeza. Ele tinha descanso no coração que Deus não falha, a sua palavra é o que está escrito. Então ele será livre do laço do passarinheiro, andará aos teus anjos, pastor. Então esse salmo é para a igreja, sim, para a igreja que está crendo, depositando confiança e descansando na força de Deus. Interessante, né? E aí os anjos trabalham, você vai fazer os seus anjos emagrecerem. Tem anjo que está tão gordo que já está pedindo para trocar. Olha, me manda para uma outra pessoa para poder ver se eu exercito um pouco, porque o cara já passou do peso. Pastor, eu pensei que eles trabalhassem automaticamente. Gente, não se iludam, gente, isso é a maior verdade, presta atenção. Deus trabalha com base em crença. Eu tenho crença, entrego na mão dele, eu dou liberdade para o poder dele se instalar e operar. Pastor, mas eu tenho uma Bíblia, eu sou crente, vou para a igreja, é pouco. Porque eu posso ir para a igreja, ser crente, ser nova criatura, ter uma Bíblia e não crer. E aí como é que fica? E Jesus o tempo todo estava falando, o problema de vocês é que vocês não creem. O problema de vocês é que vocês não creem. O problema de vocês é que vocês não creem. Só isso. Bom, pastor, mas eu não estou crendo por quê? Eu não quero, eu não acredito na Bíblia, eu estou com dúvida. Faz um trabalho para botar certeza para dentro. Você não tem problema. Eu não tenho. O inferno fica tentando segurar ao máximo para que eu e você não a creiamos. Mas a partir do momento que nós depositamos confiança nesse livro, a certeza vem, pronto, acabou. Deus trabalha.
Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Essa palavra espera é uma expectativa da manifestação do poder de Deus na nossa vida. Não é algo assim, eu não sei, quem sabe, talvez Deus trabalhe. Não, eu tenho certeza, eu só estou esperando. Pai, eu estou olhando para você, estou de olho. Aleluia, ó, já estou vendo a minha vitória. Isso que, só isso, esse ajuste aí. Então o que aconteceu? Quando o homem pecou, ele destronou o domínio. A natureza de Deus saiu do homem. A força da vida, a força da presença de Deus, da sua glória, que fazia com que o homem fosse o domínio, o seu espírito, foi. E o homem, ele passou, então, a ser controlado, justamente pelas situações do lado de fora. Então ele foi dominado numa movimentação de ação e reação, só isso aí. Assumiu o controle. Pastor, mas espera aí, explica isso de novo. Quer dizer que então uma pessoa sem Jesus, ela tem o espírito vivo, só que a Bíblia declara que ele morreu, o espírito é morto, porque a natureza de Deus foi embora. É exatamente isso. Bom, se não tem a influência da verdade, se não tem a influência da pessoa de Deus, qual é a influência que ele recebe? Vem tudo lá de fora, ele só reage. Entra qualquer coisa, ele reage a qualquer coisa. Alguém está pegando? Coitado, é covardia isso, né? Mas é exatamente isso que o inferno fez, covardia. Gente, a razão de nós estarmos aqui e nós dominarmos, e nós podermos vencer, simplesmente por causa da verdade instalada em nós. A pessoa de Deus está em nós. Não é nada nosso, tudo é Ele. E nós nos posicionamos com Ele, damos liberdade então para Ele agir. Está dando para pegar? Vamos devagar, vai mais mastigando esse bifinho devagar. Então veja, mais uma tela aí legal, essa eu creio que ainda não chegou ainda, vai lá. Ao pecar, eu acho que eu já falei tudo isso, não estou repetindo de novo, mas tudo bem, vamos nessa. Então o homem que foi criado para viver como um ser espiritual, ele passou a viver como um ser carnal. Um ser carnal é um ser que reage. Ele não se posiciona. Ele não tem verdades para se posicionar. Ele não é cheio da presença de Deus. A natureza de Deus não está nele, ele só reage. O homem carnal é o homem, gente, que qualquer coisa é só essa parte de fora. Eu sinto, eu estou vendo, eu ouço. Isso domina a vida do cara. Ele ouve uma notícia ruim, ele se entrega a um sentimento de estar para baixo, desanimado, desencorajado. Alguém está pegando? Ele se entrega, ele só reage. Mas Deus não idealizou o homem para ser um ser carnal, ser comandado pela sua carne. Claro que não. Pastor, mas agora eu sou nova criatura e agora tem essa carne, o que eu faço com ela? Descasco? Não tem como descascar. Nós temos que conviver e aprender a dominar pelo Espírito. Em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, quando Paulo fala sobre a luta da carne com o Espírito, ele está falando para a igreja que é nova criatura. Esse verso, esse contexto não é para o mundo. Eu não posso pegar esse verso, essa passagem e ensinar para as pessoas isso, porque elas não são novas criaturas, não tem espiritualidade viva, não há presença de Deus, não são novas criaturas. A nova criatura, uma vez que ela se entrega a Jesus, ela vai ter que aprender agora a conviver com a sua carne e segurar no cabresto ali, ó, pá, quem manda sou eu. E como é que nós dominamos? Pela verdade. Pastor, mas não é fácil. Pois é, essa é a luta até o final. Na verdade, gente, preste atenção, a gente não luta contra o diabo, porque Jesus já venceu o diabo. Na verdade, no dia a dia, nós temos um trabalho em relação à nossa carne. É só isso. E a carne, anote isso aí, porque isso é importante, nada mais é do que a força de uma mentalidade natural controlando as ações do homem. É o que eu recebo de informação na minha cabeça, eu sinto algo, eu me posiciono no raciocínio em relação a isso, e eu reajo.
eu dou uma resposta a isso. Eu faço uma escolha, eu tomo uma decisão com base nisso. Não, não faça isso, não faça isso. É uma força de uma mentalidade natural, controlando a ação do homem. Por isso que o homem é carnal. Ele é carnal porque ele é controlado pela carnalidade. Não estou falando de pele, não estou falando de músculo, não. Sabe, gente? Carne é isso, é a força de uma mentalidade natural, sem a palavra, sem a verdade, só no reação do que está do lado de fora, controlando as minhas ações. Pastor, isso acontece dentro da igreja, com o povo de Deus, é o que mais acontece. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 3. Eu esperava que vocês tivessem crescidos, para vocês serem dominantes, vocês dominarem, mas eu estou vendo que vocês são carnais. E aí ele prova para a igreja, dizendo, olha, vocês são carnais porque está acontecendo isso. Está dando para pegar? Agora veja que coisa interessante, em Gênesis capítulo 4, no verso 7, quando Caim já estava assim meio atravessado com o irmão, e ele já estava para fazer bobagem, ia passar na faca o irmão, Deus já tinha visto, falou para ele, cara, olha, se você proceder bem, você vai ser assim, se você proceder errado, cara, o negócio está na tua porta aí o erro, mas a ti, olha o finalzinho do verso 7, cumpre a ti dominar isso aí. E Deus já estava falando, quase que mostrando para mim e para você que Deus deu o domínio para nós, seres espirituais, controlarmos a inclinação da nossa carne, gente. Não teve jeito. A carne do sujeito estava alta, a inveja era grande, foi lá e passou o irmão dele na faca. Mas Deus já estava falando. Em Gênesis capítulo 6, no verso 5, na Nova Versão Internacional diz assim, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração, e essa palavra no original tem a ver com as forças da alma, da sua mente, não está falando do espírito. Em outras palavras, as inclinações dos pensamentos, a sua mentalidade era sempre e somente para o mal. Interessante, né? Na própria Nova Versão Internacional, vai lá em Romanos capítulo 8, no verso 5 diz assim, quem vive segundo a carne, olha que interessante, quem vive, quem reage, quem se entrega, não está no domínio. O ser espiritual, Paulo escreveu para os crentes, hein? Paulo escreveu para a nova criatura que somos nós. Diz lá, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne, o quê? Tem a sua mente voltada para o que a carne deseja, então tem a mentalidade da carne. Eu acabei de provar aqui, ó. É a força de uma mentalidade natural controlando as ações do homem. Pastor, você está querendo me dizer que então aquilo que está rolando na minha cabeça de pensamento é um grande leme na minha vida? Exatamente. O que eu tenho cultivado de pensamentos? A nossa mente, gente, a nossa mentalidade é o campo de batalha das coisas. É por isso que nós somos transformados, como está lá em Romanos 12, anote aí verso 2, pela renovação da nossa mente. Pastor, mas eu fiz isso quando eu recebia Jesus e tal. Não, gente, isso é maneira contínua. O combate das trevas sempre será no pensamento. Foi assim que ele fez com Adão e Eva e continua fazendo. Insistindo com coisas para que nós concordemos, que a nossa mente concorde. Tentando encher a minha mente e a sua de uma maneira errada de pensar. E se aquilo ali cresce, daqui a pouco eu estou fazendo aquilo. Por que é que eu tomo uma decisão? Porque primeiro vem um pensamento correspondente. A pergunta é, o que tem dominado a minha mente? Quais são os pensamentos que têm dominado, que têm entrado e têm ganhado espaço? Eu digo para você, se eles não forem pensamentos coerentes, em linha com a palavra, você tem que eliminá-los. Nós temos capacidade em Cristo Jesus. Escuta, deixa eu falar uma coisa que eu falei aqui na escola bíblica. Medo bate na porta de todo mundo.
Mas a partir do momento que o medo bate na porta, saiba, escreva, é um espírito. E se ele bate e encontra um espaço de eu ficar pensando e dá uns sentimentos, uns negócios, e eu acordo pensando naquilo e naquilo outro, ele já entrou. Vai te dominar. Daqui a pouco você está tomando decisões e escolhas com base no medo. Alguém está entendendo? É assim que funciona. Por que é que Deus nos pede que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente? Porque esse livro, ele vai trazendo uma nova mentalidade. Ele vai nos transformando e nós vamos adquirindo a mentalidade da verdade da palavra de Deus. O que acontece? Diante de uma situação que eu enfrento, eu tenho uma mentalidade fresca de Deus olhando aquela situação e eu vou tomar uma ação, vou fazer uma escolha com base nessa mentalidade. O que acontece, pastor? Mas eu estou enfrentando uma situação, mas não consigo. Quando eu vejo, eu faço o que não devia. É porque você não tem ainda uma mentalidade fortalecida, que te transformou ao ponto de você olhar para aquilo, e imediatamente a sua escolha e a sua decisão é com base nesse livro. Não me pergunte, é o sistema de Deus, e é assim que o inferno vai minando o ser humano. Como é que o inferno ele faz com que alguém venha se suicidar, por exemplo? Ele vai empurrando para dentro do cara que a vida não dá mais, que é isso, que é uma tragédia só, por que eu nasci e tal, e o cara vai alimentando, ele só pensa naquilo. E aquilo vai ficando forte, vai virando fortaleza, ele só tem aquele pensamento, não tem como, se só tem aquele pensamento, o inferno só está empurrando, o cara está empurrando, o inferno não foi lá, e não fez com que o cara, ele não pegou o braço dele e fez dar um tiro. Ele fez a escolha com base naquilo que o inferno está empurrando. O inferno sempre é assim, ele vai te empurrar coisas no teu pensamento e no meu, para que eu possa agir com base naquilo. Se eu não vou à palavra e não lavo isso, eu estou liquidado. Eu tenho que identificar que isso é maléfico, é ruim, causa coisas até dentro de mim ruins, estranhas. Mas não, eu vou segurando. Quer ver? O inferno faz demais isso. Esse é só um detalhe que eu te falei. Então o cara vai lá, pum, acaba a sua vida. Ele não vê esperança, ele não vê mais uma luz no final desse túnel. Porque foi cercado de tal maneira, e aquilo continuamente na cabeça dele, ele vai e age com base naquilo. Quer ver uma área no relacionamento, como é que Deus trabalha? Alguém te ofende, ou faz uma contigo. Você fica pensando naquilo. Miserável, miserento, olha como é que está a minha vida, olha o prejuízo que eu estou, e aquilo ali, rodando lá dentro, e o inferno só vai depositando, fica com mágoa, fica com ressentimento mesmo, quando você olhar a cara dessa pessoa, isso, estribucha, isso, e tal, ele só vai empurrando, como é que pode fazer? Eu sou um cara gente boa, como é que o cara faz isso comigo? Eu nunca fiz isso com um cachorro, como é que eu vou fazer e tal? E a gente fica naquele negócio e tal, e o inferno só... Bom, na verdade, o inferno ele só está mandando, ele está servindo uma mesa com uma comida, gente, que é envenenada. E o cara está olhando aquela comida e está achando que é normal comer aquilo ali. Eu estou sendo envenenado e não sei. Depois o cara fica guardando mágoa, ressentimento, não tem mais um relacionamento próprio com o semelhante, porque engoliu uma comida envenenada e só pensa naquilo. E aquilo causa um sentimento mesmo, de desprezo, de botar para lá, não quero conversa, nunca mais falo. Alguém está entendendo, gente? Obra do inferno. E aí o inferno ainda joga justificativo. Não, mas você tem razão para estar assim, porque te prejudicou. Fez gato e sapato da sua vida. E o homem acredita. Não tem esse perfil em alta. Não tem o perfil do relacionamento da palavra em alta. Não. É necessário nós lavarmos a nossa mentalidade com um perfil de relacionamento da palavra. Alguém está pegando? O que a palavra de Deus diz? Perdoa. Mas com base no sentimento eu não perdoo. Em todos aqueles pensamentos, o que aconteceu comigo, e todos os pensamentos, e o que eu sinto é maior
do que o que Deus diz. O que Deus diz é o pensamento verdadeiro e é o pensamento libertador, gente. Pastor, a gente enfrenta todo dia, é só acordar que os pensamentos já estão rolando. É verdade, gente. Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo hoje. Alguém está pegando? Amém. Se a Bíblia declara que eu preciso renovar o meu pensamento com a palavra, é porque eu preciso. Se a Bíblia declara que eu sou transformado pela renovação da minha mente, é exatamente isso. Eu sou transformado numa outra pessoa quando eu adquiro a mentalidade desse livro. Porque a minha ação, a minha conduta será com base nessa mentalidade que está em alta. Mantenha a mentalidade do padrão de Deus, da nova criatura, em alta na tua vida e você andará como nova criatura. Mas se eu sou nova criatura, mas o meu padrão de viver ainda é carnal, é a falta, é o segredo, é a prova, a palavra certa é essa, é a prova de que eu não tenho renovado a minha mentalidade com base na nova criatura. Aí eu sou nova criatura, mas vivo ainda um padrão da velha, eu preciso ser transformado na renovação da minha mente com o padrão da nova. O padrão da nova perdoa. Pode ter acontecido o que for, gente. Cada um de nós aqui tem um caso. Todos nós estamos nesse mesmo sapato. Mas qual é a minha escolha? A minha escolha será com base na minha mentalidade. Eu estou dizendo, está vendo? O problema não está em si no homem, porque o homem é defeituoso. Porque Jesus já resolveu isso nos criando novamente. Somos novas criaturas, gente. Mas um trabalho tem que ser feito da nossa parte, para não cairmos na cilada. O inferno ainda está aí com o seu engano, gente. Nessa atmosfera maluca, ele vai só mandando para todo mundo. Ele não manda só para nós, não. Para todo o mundo inteiro. Quando está escrito que o mundo jaz no maligno, ele está deitado no engano do inferno. Numa mentalidade mentirosa, enganosa. Que nós possamos reconhecer. Por isso que quanto mais verdade se instala, mais a iluminação começa a enxergar aquilo que é dardo do na verdade, você aumenta a sua parabólica, o seu radar para identificar míssil a 300 graus vindo à direita e rápido. Mas essas coisas são tão assim que a gente nem percebe que é natural. O que é isso? Simplesmente não gostar de uma pessoa, é um negócio até normal, né? O cara me prejudicou e tal. Isso aí eu vou te falar. É aquele quibe granada. Alguém conhece o quibe granada? Lindo, rapaz. Você come, é uma delícia, mas depois ele explode. Dentro. E você passa uma semana quase indo embora por causa do quibe granada, é o nome dele. Uma delícia e tal. A gente não reconhece que nessa naturalidade das coisas que acontecem, a mãozinha do inferno está aí. Mas eu nunca ouvi isso. Pois é. E aí a gente não entende, e aí o inferno vem, você não pode mesmo agradar a Deus, você é muito ruim, você faz isso, aquilo, outro e tal. Ele ainda complementa com uma porção de coisas, a pessoa não quer nem se aproximar de Deus, porque ele se acha tão errado. O que está faltando, gente, é só nós nos renovarmos em Deus. A sua palavra, mentalidade, de contínuo. De contínuo. É isso. Está dando para pegar? Deixa eu gastar mais 10 minutos rapidinho, agora eu vou terminar com os cartazes. Vou chamar aqui, vem cá, pastor Paulo, pastor Sérgio, vem o Rafa também. Vou te mostrar algo aqui interessante e simples, né? Eu creio que essas ilustrações, elas ajudam. Fica do lado de cá que eu acho que é mais fácil. Vem cá os três. Pega um primeiro aí e veste. Pendura no pescoço, Rafa. O pastor Paulo pega aqui a alma. Tanto faz, pode ser você, Sérgio. Paulinho fica no corpo. Tá aí. Chegam para lá para todo mundo ver. A câmera, atenção, hein, gente? Vamos lá. Aqui está a natureza tríplice do homem. Alguém está pegando isso aí? Preste atenção que é interessante, porque veja só, de nada adianta eu ser um ser espiritual, óbvio, se eu não tiver uma alma, porque a alma é a expressão desse ser que usa o corpo. Na verdade, aqui está o homem, mas ele depende da sua alma, da sua mentalidade, para ele poder viver.
Interessante, né? O homem, ele é um ser influenciável. Sempre foi, sempre será. No início, o homem sem pecado, ele era influenciado pela presença, pela glória de Deus. Ele não precisa de nada. Quem tem a vida não precisa de mais nada. Diga aleluia. Toda providência já havia sido feita para a vida do homem. Mas depois então que o homem ele cai e ele peca, vira aí para mim, Rafa. O Rafa, que é um ser espiritual, ele continua vivo. Olha os olhinhos dele, está vivo? Fala assim, estou vivo. Mas está escrito que ele é um espírito morto, é porque a natureza de Deus já não está mais nele. Não está mais nele. A influência da pessoa de Deus, da sua verdade, quem Deus é, a sua glória, já não está nele. E o homem destituído da natureza de Deus, ele só recebe a influência que ele vê, que ele ouve, que ele sente. O corpo pega tudo isso, traduz no raciocínio dele, e no raciocínio dele ele vive dessa maneira, carnalmente, é a força de uma mentalidade. Controlado pelas situações do lado de fora, ou seja, a situação vem à massa, eu me moldo a essa massa. É por isso que em Romanos capítulo 12, no verso 2, diz lá, não vos conformeis com este século. Em outras palavras, não vos conformeis com a mentalidade desse mundo. Não se moldem. Então, um homem sem Deus, como velha criatura, ele não tem como exercer domínio. Ele simplesmente vai com o que a alma sente, vê, percebe. E ele nem entende isso. Fala aí para mim. Porque eu não conhecia Jesus, não sabia nada. Quem não conhece está na cegueira do inferno, gente. Vai explicar isso para alguém natural, o cara não vai entender. Porque isso aqui é necessário nós crermos. Que o homem é assim. Está dando para pegar? Eu trouxe um exemplo aqui. Eu fiz esse desenho. Atenção, olha aí, hein? Ó. Vamos lá, é aula nessa noite. Olha só, espírito morto sem a influência de Deus, é o que eu estou mostrando aqui. A alma representada pelo seu carro-chefe, que é a sua mentalidade. Por que a importância da nossa mentalidade? Porque sem uma mentalidade eu não tenho uma ação correspondente. Por que eu tenho uma ação? Por que eu faço uma escolha? Por que eu decido? Porque eu tenho uma mentalidade correspondente. E o corpo, simplesmente, ele vai junto. Tá certo? Então, se o homem, ele não recebe mais da influência de Deus, porque não há mais natureza no homem, o homem perdeu e isso passou para toda a humanidade, graças a Deus que Jesus veio, aleluia. O que acontece? O homem, então, ele passa agora a ser influenciado direto, como eu acabei de falar, por tudo aquilo que ele sente, ele ouve, ele percebe. Então, ele se entrega ao que ele tem também, as suas faculdades, da razão, das emoções, dos sentimentos. Então, vive um homem assim, emocionalmente, sentimentalmente, intelectualmente, é a vida do homem sem Deus. E esse tipo de vida, ela é super estranha, porque as influências que vêm de fora é só para controlar. Na verdade, esse tipo de homem aqui, ele é controlado por fora. As circunstâncias controlam a vida do homem. Por exemplo, vem uma situação difícil sobre a vida dele, na emoção, na alma, no sentimento ou na razão, ele conclui que realmente ele está derrotado. De que a vida dele, olha, a gente recebeu um diagnóstico, você vai morrer em 6 meses, então ele viu, comprovou, está sentindo, viu lá tudo, fez os exames e tal, eu vou morrer porque não tem verdades para segurar isso. Alguém está pegando? Então esse tipo de homem, que é o homem natural, ele é um homem governado pela carnalidade, ele é um homem governado pelas circunstâncias, nunca será um vencedor. Quem é que está mandando lá fora? O inferno, nas suas ações, nas coisas que ele promove. Como é que nós vencemos isso? Por uma mentalidade nova, viva, na força da palavra, da verdade, dominando novamente. Está dando para pegar? Então esse é o detalhe do homem que é a nova criatura. Eis o ovo estrelado. Muito legal. Aqui muda, e esse é o padrão nosso agora. Aí você vai falar, pastor, mas esse é o meu padrão, então eu devia estar numa boa. Então, você está aprendendo. Porque enquanto eu não descobrir que eu tenho que dominar, como é que eu vou dominar?
E não tem como eu dominar se não for por meio de verdades. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Vira aí para mim, Rafa. O Rafa agora está vivo, espiritualidade viva. Mas apesar do Espírito Santo estar dentro dele, se eu não tiver ciência de tudo isso que nós estamos conversando, e se eu não exercer um domínio, uma escolha, uma decisão, o Espírito Santo vai ficar trancafiado. Numa boa parte da igreja do Senhor, a igreja do Senhor ela é presa. O Espírito Santo está lá dentro, o poder de Deus. O cara vai à igreja, tem uma Bíblia, mas tem uma vida presa. Tem uma vida ainda conduzida pela carnalidade. Tem ainda uma vida conduzida por um padrão de escolhas e condutas conforme as circunstâncias mandam. Para aí para pensar. Então, pastor, ainda tem mais do que isso. Então agora eu estou novo, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, então agora eu preciso ser renovado e fortalecido de verdade e saber que sou eu, ser espiritual, que vou dominar. Calma, cocada, calma, e quem manda sou eu. Porque o corpo, gente, só vai naquilo que eles decidirem. Está dando para pegar? E agora, nesse padrão aí, Deus espera que nós façamos assim, o espírito vivo, a alma com os carros da mentalidade, o corpo. Agora, quem manda é a espiritualidade viva. Nós voltamos então ao padrão da origem, onde quem vai governar é a palavra. A palavra está tão em alta que quando isso aqui sentir alguma coisa, quando isso aqui ouvir alguma coisa, essa verdade vai chegar assim, ó, tudo bem, você está sentindo, você está ouvindo, mas quem manda sou eu. Amém. Você pode estar sentindo, você pode estar ouvindo, mas quem vai decidir sou eu com a palavra. Aleluia! Então, se isso aqui não estiver em alta, gente, é esse processo nosso de renovar a nossa mentalidade com a palavra, de me encher o nosso espírito com a palavra, eu não consigo dominar a inclinação da carne. A influência na nossa vida, gente, ela sempre vem de fora. Interessante, né? Você está aqui nessa noite sendo influenciado pela palavra viva de Deus. Da mesma maneira que eu sou influenciado pela palavra viva, eu também sou influenciado pelas forças das trevas. Entende? Da mesma maneira que eu ouço a verdade, eu também ouço a insegurança, o medo e outras coisas. O que eu tenho deixado entrar dentro de mim? Porque se você é um ser espiritualmente vivo, você agora controla isso. Quanto mais verdades instaladas, maior é o escudo para identificar aquilo que você vai jogar fora. Esse pensamento, não. Esse sentimento que está batendo aqui em mim, porque eu estou vendo, eu estou sentindo. Não, quem manda sou eu. É a palavra quem diz. Está vendo? Se eu não entendo que eu sou um ser espiritual, eu possuo uma alma e habito num corpo, e quem manda é Ele, sou eu, é você? Pastor, quando eu vejo, eu já estou fazendo o negócio. Quando você vê, você já está fazendo, é porque a sua mentalidade está ligada a isso. É só renovar e se fortalecer, quem vai comandar é você. Nós vamos sair então do processo do ciclo da carne. Que, gente, olha só, deixa eu te explicar. Por mais que Deus Ele é o nosso Pai. E Ele nos abençoa. Mas enquanto eu estiver na carnalidade, o meu padrão de escolha e decisão é fora da palavra. E aí? E agora? Eu vou receber com base no erro. Alguém está pegando? Eu insisto em fazer determinadas coisas que não estão em linha com a palavra. Eu estou debaixo de um governo errado. Quem é que está te forçando a tomar essa decisão? A minha carne. O que eu sinto. O que eu percebo humanamente, a minha conclusão da minha cabeça. Não vai dar certo. Por que está escrito em Romanos que o justo, a nova criatura, viverá por fé? Viverá por uma crença. Viverá por uma verdade. É a maneira de nós vivermos. Então agora em tudo que faz eu ter um relacionamento com o mundo de fora, tem que ser pela verdade. Quanto mais isso acontecer, mais vitorioso eu sou. O mundo de fora é controlado pelo inferno. Mas você e eu, por espiritualidade viva, nós agora, quem manda somos nós que controlamos. Eu tenho um padrão para comparar. Opa, peraí, eu tenho esse padrão aqui no meu coração, a palavra de Deus diz isso. Mas isso que está acontecendo aqui do lado de fora está dizendo ao contrário?
Quem manda é Deus. Deu para entender isso aí, gente? Saca que isso aqui é o carro-chefe, ó, no contexto do seguinte, de receber a influência. Se o meu espírito é influenciado pela verdade, é porque eu me posiciono com a minha mentalidade, com a minha alma para receber. Por isso você está aqui nessa noite, você está buscando isso. Não tem como você receber de Deus se você não gastar tempo com Ele. Um domingo de manhã aqui eu vou te provar algo, não tem como. Achar que você vai crescer sem gastar tempo com Deus, não tem jeito. Da mesma maneira que a gente recebe tudo, porque a gente gasta um tempo, seja no que for, às vezes eu tenho um hábito de ficar 5 horas na televisão todo dia vendo aquele besterol. Eu estou recebendo uma influência, você pode estar certo disso. Coisas estão entrando dentro de você, que depois no final dessa história vão acabar controlando. Pega 10 pessoas ao longo da semana para te contar só tragédia, insegurança e medo. Na semana subsequente você já está. Eu sou o próximo. Tu já está. A semana inteira só vá. E o outro lado, não segura no escudo, não rebate, aquilo vai entrando. Somos seres influenciáveis, não tem jeito. Pastor, eu vou comprar um capacete para botar. Não adianta, pensamento. Então, da mesma maneira que eu recebo, olha só, para a gente terminar, da mesma maneira que eu recebo a influência das trevas nas circunstâncias ao redor que dizem, falam, que sentem, aqui, ó, na alma, é da mesma maneira que eu também recebo de Deus para passar para lá. O meu espírito, ele é edificado quando eu gasto tempo com a verdade, com a palavra. Vida começa a fluir. Porque eu gastei um tempo, eu uso a minha mentalidade para isso. Então, de que lado nós temos que colocar ela? Do lado de lá. Mas, na verdade, quem manda é o Espírito. Deu para pegar isso aí, gente? Obrigado, senhores. Vamos ficar de pé. Glória a Deus.